É Vida e Saúde na sua tela, seja muito bem-vindo aqui conosco, vem pra cá. É aquele momento do dia em que você vai poder refletir sobre a sua vida, sobre a sua família e como é que você pode viver mais saudável. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem afetado a saúde de muitas pessoas, sejam elas crianças, jovens ou adultos. Vamos falar aqui sobre o vício em jogos de videogame, que infelizmente está cada vez mais presente na vida das famílias. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Maiara Lustosa, ela que escreveu sobre esse assunto na revista Vida e Saúde desse mês. Ela é doutora em Biologia Celular e Estrutural e vai nos ajudar a entender os vários aspectos dos impactos dos jogos de videogame. No Claramente, hoje, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a melhor decisão, quando é a melhor decisão se manter distante dos problemas de alguém que amamos. E temos ainda o Boletim de Saúde com Flávia Souza, trazendo as principais notícias da área médica e científica para você. Na receita, você aprende um delicioso cookie saudável, olha só! Prometo que é uma receita fácil e daquelas que você vai se apaixonar. Bom, né? A gente começa todo o programa trazendo uma reflexão. Hoje trago um verso bem curtinho para você, tá aqui na Meditação da Mulher. Traz uma história interessante aqui, se você tiver esse devocional, recomendo que você leia. Mas o verso de Tiago 4:2 é preciso. Ele fala o seguinte, olha, nada tem porque não pedem. Uau! Você está precisando do quê? Qualquer coisa. Não é grande demais, nada é grande demais, nada é pequeno demais para você levar em confiança a Jesus, aquele que nos ajuda. Você talvez esteja aí desesperado ou talvez esteja aí preocupado demais. Essa é a questão que nós vamos tratar hoje aqui sobre os videogames. Isso pode ser levado, e a Bíblia está dizendo aqui que nós não temos porque não pedimos. Eu gostaria de convidar você a pedir para que Cristo Jesus te ajudasse a vencer em qualquer coisa na sua vida. Vamos? Vamos juntos? A gente faz um rápido intervalo de 30 segundos e daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto importantíssimo para toda a família aqui no Vida e Saúde. Até já! Muito bem, vem pra cá porque a gente precisa falar desse assunto. Você aí que é mãe, você que é tia, você que é avó e tá preocupada, sabe que esse programa pode fazer diferença na sua vida. Então eu quero aproveitar e pedir para você ao longo aqui dos momentos que vamos passar juntos, que você convide aí os seus queridos para acompanhar, tá bom? Bom, muito bem, doutora Maiara Lustosa conosco hoje, ela é doutora em Biologia Celular e Estrutural, ela é autora também de um artigo na revista Vida e Saúde que fala justamente sobre esse assunto, gente. Como é que os desenvolvedores de jogos conseguem prender a atenção desses jogadores de maneira tão assim eficaz? A gente precisa entender o que está por trás do vício. Vem pra cá porque a gente precisa conversar sobre esse assunto. Doutora Maiara conosco. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto tão relevante, tão importante pra gente e para tantas famílias que nos acompanham a Vida e Saúde na Novo Tempo. Muito bom, doutora. A gente precisa ouvir mais desse assunto. Os pais ficam desesperados, mas não sabem muito como lidar. Por que é que os jogos atraem tanto? Eu chamo meu filho para me ajudar em casa, ele não quer saber. O pai está precisando de ajuda no trabalho, ele não pode, ele não consegue focar. Então a gente vai trazer essa primeira preocupação, né? Como é que os desenvolvedores de jogos conseguem fazer a atenção desses jogadores ficarem ali tão fixada nos jogos? Então, primeiro a gente precisa entender que são grandes empresas que desenvolvem esses jogos e o interesse deles é manter esses jogadores engajados o máximo de tempo possível, porque é assim que elas vão monetizar com o produto que elas têm.
Então, eles utilizam várias técnicas, na verdade, né? Desde estratégias psicológicas, estratégias de design do jogo, o jogo ser mais atrativo, mais bonito, e algumas estratégias tecnológicas também. Então, se a gente pudesse assim, numerar algumas delas, eu posso citar primeiro a ideia de recompensa e progressão. Então, se você tem moedas, pontos, itens que você vai garantindo a mais, ou a ideia de um senso de desbloqueio de novos níveis, né? Essa questão da progressão ela é fundamental para manter o interesse dos jogadores. Então, em primeiro lugar, eu acho que a recompensa e a progressão é algo que atrai bastante. Desafios balanceados. Então, se o jogo é muito difícil, o jogador vai ficar frustrado. Se ele é muito fácil, ele vai se sentir desinteressado. Então, tem que ter um desafio balanceado e o desenvolvedor ele pensa nesse desafio balanceado para manter também esse jogador cada vez mais envolvido com o jogo. A gente pode falar também de histórias envolventes. Muitos jogos de videogame viram até filme, porque eles têm personagens cativantes, eles têm uma estrutura, uma história bem envolvente mesmo que atrai esse jogador. Interatividade e imersão. Então, hoje em dia a gente tem jogos, esportes, né, atividades em que você fica imerso mesmo naquele ambiente virtual. E a interatividade é cada vez mais bem desenvolvida também. Então, o jogador se sente quase que dentro daquele ambiente, participando do que está acontecendo ali. Fora os equipamentos que são desenvolvidos para a sensação de imersão ser ainda mais eficaz, né? Como, por exemplo, os óculos hoje de imersão que a gente tem, enfim, um ambiente ali totalmente, né? Você está inserido mesmo naquele contexto. Além disso, comunidade e competição. Então, a ideia de você ter um encontro ali social, né, com os amigos, digamos assim, mesmo que virtualmente, e a competições online, isso daí também atrai bastante, né, esses jogadores. Hoje em dia tem jogadores profissionais mesmo que jogam em competições que recompensam em valores monetários altíssimos até. Atualizações constantes, então não adianta, eu já joguei esse jogo, eu zerei esse jogo, né? Eu cheguei até as fases finais. Então, se tem uma atualização, uma nova proposta de jogo, aí eu vou me manter cada vez mais envolvido, eu quero passar para aquela próxima fase, né? Ou para aquele próximo nível de jogo. E, por fim, a estética, né, e o design de som, enfim, de imagem, que hoje em dia a gente sabe que são imagens, assim, muito bem, né, estruturadas. O desenho dos jogos é quase uma imagem real. Quando a gente fala, por exemplo, de jogos em que a gente tem os jogadores de futebol, você olha na imagem, quase que parece, né, um filme, uma foto, porque eles estão, né, realmente investindo bastante, os desenvolvedores, em propostas que sejam mais próximas do real e mais bem desenhadas possível, para manter esse engajamento. A gente tem que saber que são empresas, né? É uma indústria e ela tem interesse no lucro. E é por isso que elas vão se equipar cada vez mais para que esses jogadores fiquem muito tempo envolvidos. É interessante pensar que todo esse arsenal, né, de estratégias para manter essa pessoa conectada ou para mantê-lo como usuário ali daquele jogo, não leva em conta a realidade. Aliás, acho que até leva, né, em conta uma realidade que talvez não seja a mais agradável possível, e aí essa pessoa encontra no jogo uma espécie de, talvez, projeção ou realização que talvez ela desejaria alcançar, ou fugir mesmo da realidade, uma realidade talvez muito mais dura e escassa, não é? Fato. É um escape, né? Uma válvula de escape para situações talvez de depressão, para situações difíceis que aquela pessoa está vivendo. Então ela tem aquele momento de estímulo prazeroso e de fugir de uma realidade de dificuldades, talvez de frustrações, sejam elas em termos de relacionamentos pessoais ou financeiras ou questões de saúde mesmo, enfim. E a pessoa se envolve naquela atividade e muitas vezes essa válvula de escape ela pode sair, né, do controle. A pessoa pode ficar muito mais tempo envolvida do que ela deveria. Claro, todo mundo quer o bem bom, né? Até eu, todo mundo. Mas é o seguinte, gente, eu quero entender, doutora, como é que os jogos atuam no nosso cérebro, como é que eles afetam o cérebro de maneira a gerar essa compulsão, o vício. Bom, assim, falando em termos mais simples, quando a gente se envolve com atividades como os jogos ou outras atividades que a gente gosta, a gente experimenta um estímulo prazeroso e isso desencadeia a liberação de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Esse neurotransmissor ele vai ser lançado numa região central do cérebro que a gente chama de sistema de recompensa cerebral.
Então, quando ele é lançado nessa região, você sente aquele primeiro, né, estímulo positivo, prazeroso, aquela alegria de falar, eu vou me envolver nessa atividade, eu estou gostando dessa atividade. Só que essa sensação de bem-estar, né, ela é naquele momento, e aí se você joga novamente, né, se você se envolve cada vez mais nessa atividade, a dopamina ela vai ser liberada em quantidades um pouco maiores, e aí ela vai percorrer outras áreas do seu cérebro até atingir o que a gente chama de córtex pré-frontal. É nesse ponto, é nessa região do cérebro que você vai realizar ali uma modulação, que a gente chama, né? Você vai dizer assim, ó, você vai avaliar, será que eu devo continuar jogando mais e mais vezes ou eu devo parar aqui um pouco, não repetir essa atividade, me envolver em outra atividade? Se a emoção vence, né, a ideia do estímulo prazeroso vence, aí o indivíduo ele vai se engajar repetidamente, cada vez mais, porque ele tem uma liberação alta de dopamina, ou seja, ele tem uma sensação de prazer alta, né, nesse centro de recompensa cerebral. E aí isso vai levar você a associar cada vez mais essa atividade com felicidade, de fato, né, porque é o que você sente ali, aquela recompensa positiva, e cria um mecanismo de reforço, um mecanismo de dependência quando você tem essa liberação desse neurotransmissor em quantidades um pouco mais altas devido aos estímulos que o próprio jogo propõe, né? Então esse comportamento vai ganhando cada vez mais força e fica cada vez mais difícil você resistir a ele. Então com o tempo, né, isso gera essa dependência. Só que a gente tem que entender que o nosso cérebro ele se adapta até mesmo a isso. Então, a gente tem um mecanismo que a gente chama de neuroadaptação. Então, o seu cérebro ele vai se adaptar até mesmo a essas quantidades altas de dopamina, né? Você vai precisando cada vez mais e cada vez mais altas quantidades de dopamina para você sentir o prazer e a alegria que antes você sentia, né? Momentaneamente ao começar aquele jogo. E aí, esses mecanismos, eles podem fazer com que o seu cérebro associe mais agora não só ao prazer, né? O prazer vai diminuindo um pouquinho, mas a ideia de alívio do desconforto que te gera não jogar. Alívio do desconforto que te gera não se envolver naquela atividade prazerosa. Então isso daí é o que a gente chama de alívio do desconforto da abstinência. Por isso é tão comparado, né? O vício ao videogame, a vício até em drogas, a vício em, enfim, né? Elementos que não fazem bem pra gente, né? Elementos viciantes já comuns na sociedade, que muitas vezes a gente não atribui ao videogame. Não, o videogame não é viciante como uma droga, por exemplo, e na verdade ele pode gerar os mesmos mecanismos, as mesmas cascatas moleculares que a gente tem quando faz uso até de uma droga ilícita, enfim. Então, A gente está tentando trazer aqui, doutora, para o pessoal de casa, o que acontece internamente, porque talvez você não entenda por que teu filho é tão vidrado, só quer saber disso, acabou, até os momentos assim sociais perdem a graça, os momentos que antes eram prazerosos, eram momentos gostosos, eles deixam de fazer sentido para a pessoa que está experimentando um outro nível de prazer através do virtual pelos videogames. E isso pode começar de uma maneira muito ingênua, né, doutora? Com os videogamezinhos de celular, aquelas coisinhas mais curtinhas, menos estimulantes. É como droga, a gente sempre precisa de um estímulozinho a mais? Geralmente é assim, né? E esse efeito, ele parece um pouco inofensivo, né? Até a gente se envolve num joguinho ali no celular enquanto está numa sala de recepção, e aí de repente a gente começa a jogar sentir falta. A sentir falta daquela atividade, ou mesmo a gente está num momento social com a nossa família, ou numa mesa de jantar e a gente começa a jogar. Então são coisas que parecem inicialmente muito inofensivas, mas a gente percebe que o efeito fisiológico que ela tem no nosso corpo, ele não é inofensivo, né? Um desenvolvedor de jogo, ele não faz um jogo para que você jogue e depois você, né, fique frustrado ou cansado, ou, não quero mais jogar, né? Geralmente ele vai cada vez mais envolver atualizações, novas propostas, para que a pessoa fique mais. E ninguém está acima, né, disso. Acho que às vezes a gente se sente muito autoconfiante. Meu filho viciou porque meu filho, né, é adolescente e tudo mais, mas se eu jogar eu não vou viciar. Ou mesmo, né, o adolescente se sente também muito autoconfiante. Imagina, foi meu amigo que ficou viciado, mas eu jogo e eu tenho controle, né, sobre o jogo. Até que a gente percebe que não é fácil assim, né? O nosso cérebro ele funciona de maneira muito similar. Então ninguém está acima ou imune a isso. Vamos pensar, doutora, vamos tentar identificar quando é que o prazer se torna um problema. Porque jogar pode ser sim uma distração, pode ser um momento de relaxamento.
quando é que isso pode indicar um possível vício ou uma adicção em videogames? A gente tem alguns pontos aqui que eu queria o seu comentário, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão da preocupação excessiva com o jogo. Mas peraí, não vai sobrar tempo. Se eu fizer a tarefa, mãe, e aí, eu vou jogar que horas? Então eu começo a me preocupar excessivamente sobre as fases, o que é isso? Você sai de casa com seu filho e ele vai falar, a gente tem que voltar para casa logo, eu tenho que jogar ainda hoje, tem uma fase que eu preciso passar porque meus colegas estão jogando também. Então, assim, pensar constantemente em jogos de videogame, né? Mesmo quando você não está jogando, ou planejar as próximas sessões de jogo, ou é o gasto residual que a gente diz, né? O adolescente não está jogando, mas ele está procurando na internet como outros jogadores fazem para passar daquela fase. Ele está procurando quando é que saem as novas atualizações. Ele está procurando pessoas que estão jogando para ele assistir. Então, tudo isso é um gasto de tempo residual, é uma preocupação excessiva com o jogo, certo, que a gente consegue observar, ainda que ele não esteja propriamente na tela. Ok. Está jogando. Então, demonstra. Você, pai, tem que ficar esperto. Você que é professora precisa ficar esperto, porque a gente percebe... Você que é professora na escola da igreja, na escola sabatina, por exemplo, na escola dominical, por quê? Porque todos nós construímos um pouquinho da educação dessas crianças e também dos adultos, porque não são apenas crianças que estão viciadas em videogames, infelizmente. Existem adultos também. Agora, um outro ponto a se levar em consideração é que as outras atividades acabam deixando de ser interessantes. Falta de interesse em outras atividades pode ser um sintoma de vício. Então, redução do interesse em atividades que antes eram hobbies. O adolescente gostava de jogar com os amigos, né, alguns esportes, ou mesmo ele tinha hobbies de desenhar, tocar algum instrumento, enfim. E todas essas atividades começam a ficar de lado, né? Ele começa a perder o interesse nessas atividades. Aí já é um outro sinal de alerta, se ele substitui todas essas atividades e todo o tempo livre dele por um único entretenimento, que é o jogo do videogame. Então, isso daí também é um sinal de alerta que a gente precisa, né, ficar atento para agir no momento certo. E isso, com certeza, leva ao próximo ponto que a gente vai comentar aqui, que é o isolamento social. A pessoa começa a ficar distante de pessoas, porque o objetivo dela está focado agora no jogo. Eu acho que talvez seja exagero dizer isso, mas muitos, né, não todos os nossos espectadores, mas muitos deles podem conhecer alguém que começou a se isolar, né, porque se envolveu em alguma atividade assim de videogame. Tenho casos até de pessoas próximas que relações matrimoniais foram encerradas por questões de jogos, né, um vício que se envolveu tanto ali na relação que a relação não conseguiu perdurar. Então, tem um impacto negativo na relação, na vida social, elas começam a se deteriorar, além dessa separação, assim, né, pessoal, isolamento social, que a gente pode dizer, a questão de perder o sentido, né, se envolver em atividades familiares, atividades sociais com outras pessoas, perde o sentido para a pessoa, porque, como a gente falou, né, ela não tem o mesmo nível de estímulo prazeroso que ficar jogando teria. Então, a pessoa escolhe ficar em casa jogando, e aí ela se isola cada vez mais. A gente sabe que solidão e isolamento social, eles estão atrelados a questões como demência precoce, a questões como depressão e até mesmo associados a suicídio. Então, realmente a gente precisa ficar atento a essas questões. É questão de saúde, gente, é questão de saúde. Agora, esse outro ponto aqui também, eu queria trazer que tem a ver com... eu queria saber se tem a ver com a percepção ou que se tem a ver com realmente a negação, né? Mentir sobre o tempo que está em jogo, doutora. A pessoa fala porque ela realmente está omitindo ou ela fala porque ela perdeu a noção? Se ela está mentindo aí sobre o tempo de jogo, então é uma ação assim consciente, né? Então ela realmente, por exemplo, os pais saíram para ir ao mercado, fazer alguma atividade, e quando eles saíram ele estava jogando e 3 horas depois, quando eles voltaram, ele continuava jogando. E aí ele vai e diz, não, eu parei de jogar, eu fui fazer outras coisas e agora que eu voltei. Então ele mente sobre o tempo que ele ficou envolvido no jogo e faz isso de maneira consciente, né? Para que os pais não proíbam que ele jogue no dia seguinte, por exemplo, no momento de intervalo que ele tem. Então, quando começa-se a fazer isso, já também é um sinal, né? Os pais, eles, de alguma maneira, né, precisam estar atentos. Eu sei que nesse caso é muito mais difícil, né?
mas eles precisam tentar estar atentos ao tempo que está sendo gasto com o jogo. Não só o tempo gasto com o jogo, como o tempo residual que eu comentei, né? Gasto com atividades totalmente relacionadas ao jogo. Então, se ele passa 3 horas jogando e outras 2 horas pesquisando questões relacionadas ao jogo, então a gente percebe que realmente ele passou 5 horas, na verdade, naquela atividade. Você tem que ser um pai menos ingênuo, precisa estar esperto. Olha essas 2 outras questões aqui que eu quero trazer na sua tela. A perda de controle e também a diminuição de desempenho em outras atividades. Doutora, essas 2 coisas estão muito atreladas. Estão bem atreladas, sim. Essa questão da falta de controle, ela realmente é muito pessoal, né? A própria pessoa identifica que ela não está conseguindo controlar o tempo que ela gasta no jogo, que ela fica muito frustrada quando ela não está envolvida no jogo. Ela vem aquele sentimento de tristeza, mesmo o sentimento de abstinência que a gente fala, né? Embora seja comum a gente usar esse termo para drogas, por exemplo, se eu estou falando de um elemento viciante e o videogame já se sabe que é um elemento viciante, né? Ele foi inclusive incluído, né? Como uma das questões de saúde mental, game disorder, pode ser o termo em inglês, né? Que é utilizado para uma desordem relacionada ao vício no videogame. Então a gente precisa realmente entender que pode gerar essa falta de controle e a pessoa não consegue mesmo, né, identificar que aquilo ali que ela está tendo é o que a gente chamaria de uma crise de abstinência. Sim. Então, embora seja bem pessoal, novamente eu pontuo que os pais podem tentar mapear isso através do tempo que ele usa, né? Se ele realmente está com dificuldade de controlar o tempo que ele usa, então realmente isso aí pode prejudicar ele em uma série de outras áreas. E aí vem o desempenho prejudicado na escola, as notas começam a cair, isso daí facilmente, né, o pai pode acompanhar as notas caindo, ou mesmo o contexto da interação social, muitos professores acompanham isso nos estudantes e podem apontar, olha, ele está se isolando muito, ele não está fazendo as mesmas atividades com os amigos, agora o humor dele mudou bastante dentro da sala de aula, então tudo isso são aspectos que a gente pode tentar mapear para avaliar como está essa interação, né, do estudante ou do adolescente com os jogos. Percebe que é um conjunto, né? Você aí de casa está percebendo que é um conjunto de fatores que vão indicar e existe uma progressão. Se você é pai, se você é mãe, se você é cônjuge, se você convive com um problema, você precisa entender que é realmente um problema, aceitar que é um problema para partir para solução, buscar ajuda, porque existe solução. Agora, gente, geralmente os vícios estão ali relacionados a válvulas de escape para algum problema emocional ou psicológico ou alguma realidade que não está conseguindo ser resolvida. Então, nós precisamos ir no centro da questão e não é fácil, não, muitas vezes não é gostoso chegar ao ponto certo que origina essa busca, essa fuga. Tá? Hoje a gente está falando sobre vício em videogame, que é mais comum acontecer com os mais novos, só que qualquer hábito repetitivo que destrói ou que causa prejuízo é vício. Então, se você enfrenta algum tipo de vício, se tem alguém na sua família, alguém que você ama e que você gostaria de ajudar essa pessoa a se libertar ou você mesma libertar-se, existe ainda mais um apoio, mais uma ferramenta que é a Revista Esperança. Fique leve. Aqui no capítulo 13 dessa revista, você vai encontrar aqui um conteúdo que vai te ajudar a refletir, entender o problema e a partir para a ação. É sempre muito importante você entender que você está sendo manipulado por essa situação e você não está no controle como você gostaria. E aqui a gente encontra princípios bíblicos para uma vida mais feliz, para uma vida livre, realmente uma vida livre. Se você quiser receber a edição da Fique Leve, a Revista Esperança Fique Leve na sua casa ou no seu endereço, basta ligar para cá agora e pedir a sua, que é gratuita, tá? 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Posso dar o WhatsApp, gente? Porque é o seguinte, tá chegando o final de semana e talvez o WhatsApp seja mais útil, tá? 12 98244 4449. É um monte de 4. Vamos lá? 12 98244 4449. Lembrando que você pode pedir a versão em PDF também,
para ler aí no seu celular, para ler aí na sua tela, ou esperar chegar aí a revista física, que vai ser uma bênção para você. Doutora Maiara, a gente faz um intervalo agora, você aí de casa não sai daí não, porque ainda hoje tem Claramente, tem receita boa por aqui e você vai poder refletir. Olha a receita, que delícia! Cookies saudáveis. A gente traz já já essa delícia para você e mais papo interessante sobre o vício em videogames. Até já!